Graças a Deus, é um prazer, um privilégio estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Que bom. Eu vou convidar, porque o tempo ele passa rápido, então eu vou convidar você também nos acompanhar abrindo sua Bíblia em Atos, lá no capítulo 1, os versos 12 e até o verso 14. Vamos ler somente esses versículos, mas estaremos compartilhando outros textos do livro de Atos. Acompanhe lá comigo nesse instante. Diz assim a palavra: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus esteja nos dirigindo, e não seja o homem falando, mas que seja a palavra profética do Senhor, indo de encontro a você que lá em sua casa está, e a todos quanto estão ouvindo nesta hora e vendo. Queridos, eu gostaria de introduzir mencionando que o livro de Lucas, quando escreve o Evangelho, ele fala de todos os feitos de Jesus aqui na terra. E no livro de Atos, Lucas agora vai falar dos feitos que virão acontecer através da ação de Jesus, movido pelo poder do Espírito Santo. É neste poder que a igreja vai se movimentar a partir do livro de Atos. A palavra-chave deste livro, querido amado irmão, é testemunhar. O que é uma testemunha? Testemunha, segundo a palavra do Senhor, é alguém que conheceu Cristo, é alguém que sabe quem é Cristo e que fala toda a verdade do Senhor Jesus Cristo. Também a palavra de Deus diz, com relação a isso, que só a igreja, movida pelo poder do Espírito Santo, poderá fazer isto. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que os apóstolos ouviram a palavra de Jesus dizendo: não saiam da cidade de Jerusalém, permaneçam. E algumas coisas que vamos estar mencionando. E eles permaneceram em Jerusalém, lugar de fracasso, lugar de derrota, porque após a Páscoa, quando Jesus foi imolado na cruz do Calvário, levou-se 50 dias e estava para chegar a festa das primícias, a festa do Pentecoste. E nesta festa é aonde o Senhor vai trazer a manifestação do Espírito Santo sobre a sua igreja. Os discípulos tinham tudo para ir embora. Se sentiam fracassados, se sentiam amedrontados, pois eles sabiam que os religiosos que ali estavam em Jerusalém, que mataram, que crucificaram a Cristo, também os odiavam. Mas eles obedeceram, e aqui a palavra-chave
aqui, nesse sentido, é obediência. A palavra-chave de todo o livro de Atos é testemunhar. Mas nesse momento, a palavra-chave para eles era obedecer. E eles voltam para o cenáculo, voltam para aquele lugar que muitas vezes eles tinham ido e estavam ali orando em muitos momentos, dormindo, comendo. Eles voltam para lá e a palavra de Deus nos diz que todos eles retornam para lá, para o cenáculo. Isso vai levar a média de 10 dias. Nos próximos 10 dias, eles vão ser selados, eles vão receber poder do alto. No verso 7, antes do versículo 8, eu quero ler com os amados, se você tiver sua Bíblia, acompanhe lá. Ele diz assim: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Que resposta é essa de Jesus? A resposta de Jesus é a uma pergunta um pouco anterior no verso 6. Eles perguntam, chegou a época, chegou o tempo, é um momento de estabelecer o reino de Deus, e eles estão falando do reino davídico, onde eles acreditavam que iria ser estabelecido agora o reino de Deus e de que eles estariam agora governando na terra. Jesus não dá a eles uma palavra objetiva dizendo, não, o meu reino não é deste mundo. Mas Jesus volta-se para eles e diz, olha, não importa vocês se preocuparem com o tempo, com isso, com aquilo, não importa. O que importa é o que Jesus vai dizer no verso 8. E ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isto que Jesus está dizendo, não só para os apóstolos nesse momento, e logo após isto, no verso 9, haverá a ascensão de Jesus, ele vai embora. Mas Jesus está dizendo que essa necessidade é para a igreja em todos os tempos. Essa manifestação aconteceu em toda a história da igreja. Se nós olharmos para a igreja no período ali medieval, na Reforma, nós vamos ver que Lutero, Calvino, Zwinglio, tantos homens de Deus foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E quando o Espírito do Senhor os tomou, a igreja começou a fazer uma revolução que não tinha nada a ver com relação à revolução com o mundo material, social, mas também foi afetado e foram abençoados. Mas sim, com o propósito da igreja. Queridos, Deus não nos chamou para fazermos correntes de cura, de libertação. Deus não nos chamou para você ganhar mais um carro, mais uma casa. Deus não nos chamou para nada que não seja ter poder para testemunhar a palavra do Senhor. Se você não tem poder para testemunhar a palavra do Senhor, preste atenção. Você pode perder a tua salvação. Você pode estar na igreja, você pode ter trejeitos de cristão, você pode até adorar, pode levantar sua mão, pode cantar, mas você pode perder sua salvação. Judas andou com Jesus, caminhou com Jesus, e não estava no cenáculo. Não estava no cenáculo. Quantas pessoas têm caminhado, têm feito coisas, têm servido, têm trabalhado,
mas não tem sido testemunha do Senhor Jesus. A única coisa que o poder do Espírito Santo vem trazer para a igreja é o poder para que ela seja testemunha. E ela glorifique o Senhor através do compartilhar daquilo que o Deus nosso mandou o seu Filho fazer na terra. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos leva para aquilo que é real e verdadeiro. É objetivo. O Espírito Santo de Deus, ele nos encaminha para aquilo que Deus projetou Jesus para vir realizar. É interessante a música última que cantaram. Senhor, remove a minha pedra. Se não tiver gente para remover a pedra, Lázaro não sai do túmulo. Tinha pessoas que ajudaram a remover. O Espírito Santo nos toma como filhos de Deus e nos leva para essa tarefa da remoção da pedra que impede muitos de encontrar a salvação. E eu e você, a igreja dos nossos dias, nós temos que ser tomados por esse poder. Pelo poder do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus vier sobre nós, se o Espírito de Deus vier sobre minha vida, sobre sua vida, pode ter certeza que nós vamos revolucionar esta cidade, este bairro, este país, este estado, essa nação. E a expectativa é que pós esta pandemia, veja bem, eu creio que é permissão de Deus, porque tudo está dentro da permissividade de Deus. Eu creio que é Deus trabalhando com a sua igreja, muito mais do que com a nação. É Deus chamando a igreja para que a igreja, pelo meio do caos, pelo meio das situações catastróficas, a igreja se mova realmente em obediência à voz dele. Assim foi com os discípulos. Os apóstolos, eles estavam em Jerusalém, em crise, com medo, preocupados, ansiosos, até mesmo com seus corações desejosos de desistir, mas eles obedeceram ao mandato de Jesus: fiquem em Jerusalém, porque eu vou fazer algo em especial na vida de vocês. Vocês vão receber o poder do céu. E a partir daquele momento, então, que eles obedecem e eles ficam unidos juntos por 10 dias em oração, na busca do poder do Espírito na vida deles, então o poder do céu vai descer de forma fenomenológica. Vento, som, fogo aparece, de forma que a multidão em Jerusalém vai para aquele cenáculo, à frente do cenáculo, e a multidão chega naquele lugar e fica espantado com o que está acontecendo naquele lugar, quando o Espírito Santo vem sobre eles. A Bíblia diz que línguas idiomáticas estavam lá, eles falando, os medos, os edomitas, os fenícios, os romanos, todos que estavam lá de todo canto do mundo para o Pentecoste, para a festa do Pentecoste, eles estão lá e estão ouvindo o Evangelho em suas línguas. Alguns zombam, alguns acham aquilo estranho, mas há um grupo que diz: mas esse pessoal não são aquele pessoal da Galileia, são galileus, e dos 12, só Judas não era galileu. Todos eram galileus. E a Galileia era uma área bem remota, distante. Eles tinham um linguajar diferente. Eles eram tidos como talvez ignorantes, talvez como se fala muitas vezes, né, o pessoal do interior, quando o preconceito ele acaba existindo e sempre existe.
E eles ficaram admirados, porque aqueles galileus estavam falando em suas línguas perfeitamente sobre o amor de Deus aos seus corações. Poder. Quando nós obedecemos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e em obediência deixamos Ele trabalhar, quando começamos a testemunhar, preste atenção, o Espírito Santo que trabalha em mim, o Espírito Santo que está trabalhando em minha vida, que está me levando a testemunhar, é o mesmo Espírito Santo que está trabalhando na vida daqueles que estão ouvindo do outro lado. Significa que não é eu fazendo a obra, mas o Espírito de Deus já está fazendo a obra. E eu testemunhando, haverá um resultado. Serão transformados. Nós precisamos crer, amados. Eu gosto de movimento, mas movimento não muda a vida de ninguém. Há muitos trabalhos, muitas igrejas, em nossas igrejas, por aí, elas fazem movimentos de todos os tipos. Muitas vezes pessoas vêm, são agraciadas por situações que a igreja faz, festas, etc., mas elas vão embora e não voltam mais. A palavra de Deus diz que quando estivermos cheios do poder do Espírito Santo, os que estão ouvindo do outro lado vão se interessar, porque o Espírito de Deus fará queimar a palavra em seus corações. Aquele povo que lá estava, que estava zombando, estavam dizendo, eles estão com, tomaram vinho, estão com um mosto dentro deles nessa hora. Agora, tem que ouvir uma palavra tremenda. Pedro se levanta, Pedro vem e diz, não, há um engano nessa hora da manhã, 9 horas, ninguém bebe, vocês sabem disso pela cultura nossa, ninguém toma isso nesse horário, eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro, ele começa a pregar a palavra, ele começa a anunciar a palavra, e Pedro começa a falar, discorrendo desde o Velho Testamento. Ele diz que ali estava se cumprindo o que Joel, o profeta, no capítulo 2, lá do livro de Joel, profetiza com relação, e ele narra na sua pregação lá, falando de que nos últimos tempos o Espírito Santo viria sobre o povo e de que ele tomaria os velhos, os novos, as crianças e falaria em novas línguas, etc. e tal. E Pedro se levanta e proclama e Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele é o objetivo, este Jesus que vocês mataram, que vocês levaram à crucificação. É esse Jesus que Davi no passado falou, lá no Salmo, que viria, e que morreria, e que subiria e ficaria à destra, à direita do Pai. Ele veio, ele é este que foi crucificado por vocês. Ele fala, este que venceu a morte, a ressurreição, que Davi diz que ele venceria, que seria da linhagem davídica. Esse é Jesus, em que a morte, o túmulo, não consegue segurá-lo, e que ele rompe com a morte e vem à vida. Esse é Jesus. Amados, a mensagem tem que ser bíblica. A mensagem tem que ser exaltação a Cristo. A mensagem não exalta instituição. A mensagem não exalta homens. A mensagem do Evangelho é poder para exaltar o Senhor Jesus Cristo. Nossa função, cheio do Espírito Santo, é trabalhar a verdade e
publicá-la, declarando: este é o Cristo ressurreto, aquele que veio, morreu por mim, pecador, e morreu por vós. Pedro declara a todos os ouvintes nessa hora. Eles começam a ficar perplexos. E quando o poder do Espírito Santo está sobre a igreja, sobre nossas vidas, as pessoas que estão sendo impactadas, elas começam a se sentir preocupadas. Elas começam a perceber que precisam tomar decisões. E naquele momento, aquela multidão que ali estava, ouvindo Pedro declarar os feitos de Jesus nessa terra, quando ele veio, e Lucas está narrando isto, agora em Atos, pelo poder do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, Pedro diz: há que ter arrependimento. Há que ter arrependimento. O poder do Evangelho, o poder da palavra, quando é emanado pelo poder do Espírito Santo, ele começa a compungir os corações dos ouvintes. E algo acontece ali. Aquele povo estava se sentindo perplexo agora. E alguns deles disseram: e o que faremos nós? Então Pedro volta-se para eles e diz: arrependei-vos. 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 E aceitem Jesus como Senhor e Salvador das vossas vidas. E a palavra de Deus nos diz, aqui no livro de Atos, naquele dia, 3.000 pessoas vieram a Cristo. Ajoelharam-se, ficaram de pé, choravam de alegria. Havia um mover ali naquele local, tremendo, tocando aqueles corações. Ali nasce a igreja do Senhor. Atos dos Apóstolos, não é só Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito, atos da igreja, de como a igreja foi tomada pelo poder do Espírito Santo e como a igreja se moveu no primeiro século, testemunhando, exaltando a Cristo, pregando a palavra como a coisa principal na vida da igreja. Que bênção, que tremendo. Nós vemos as missões no século passado, 1900, 1870. Vemos as missões sendo tomadas pelo poder do Espírito. E surgiu todo esse movimento que ainda hoje nós estamos participando pela Igreja do Senhor, que ousou ser testemunha naquele século. Nós precisamos ser testemunhas. É mais do que um movimento. Ser testemunha é muito mais do que ser crente institucional. Ser testemunha é deixar o poder do Espírito Santo nos mover. É obedecer à voz do Senhor. É ser instrumento, é entender o que o Senhor, nosso Deus, quer para nós como igreja. A coisa mais importante é testemunhar. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é a única maneira de mudar os corações dos homens. Se nós, igreja, formos tomados por este conhecimento, se nós, igreja do Senhor, entendermos
que é pelo poder do Espírito Santo, não por espetáculos, não por coisas que muitas vezes encontramos em nossas igrejas, por aí, sapatinhos de ouro e tantas outras coisas, fabricados pela carne. Mas formos obedientes, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, com preocupação, porque não sabemos o que vai ocorrer pós-pandemia. Nós estamos enfrentando um período difícil também no mundo espiritual. Nunca eu vi em 45 anos de ministério tanto ataque sobre a igreja do Senhor como estou vendo nesses 2 últimos anos. Nós não sabemos como vai ser para a igreja amanhã. Mas uma coisa eu sei. A igreja do Senhor tem dono. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Há uma igreja autêntica, uma igreja que marcha, uma igreja que está caminhando, uma igreja que permite o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Essa igreja vai fazer milagres. Essa igreja vai transformar. Essa igreja vai mudar a vida de muitos, porque ela será a igreja que vai remover a pedra daqueles que estão mortos espiritualmente. Eu quero convocar você. Não se preocupe como você está. Talvez você esteja sentado aí amedrontado, preocupado. Não se preocupe. O poder não é nosso. O poder vem do céu, vem do Senhor, vem do Espírito Santo sobre nossas vidas. Eu quero convocar você para dizer: Senhor, quero me colocar de joelhos no teu altar para obedecer a tua voz. Fazer parte desta igreja que faz diferença. Não quero brincar, não quero continuar fazendo de conta, mas quero realmente fazer a diferença como sal nesta terra, como luz nesse mundo. E nessa noite, de forma simples, você dizer: Senhor, eu vou ficar no meu cenáculo e eu quero ser revestido do poder do teu Espírito Santo. Jesus orou por nós para recebermos o Espírito de Deus. E Ele quer vir, não tem segredo nenhum. Da mesma forma como você aceitou Jesus pela fé, é pela fé que você vai receber o poder do Espírito sobre sua vida. E eu garanto, porque a Bíblia não mente, que a tua vida nunca mais será a mesma. Você não perderá tempo com coisas fúteis. Você saberá o que você está fazendo nessa terra. Você saberá que você é testemunha do Senhor neste mundo em que está vivendo. E muitos, mas muitos mesmo, ao começar na tua casa, na tua vizinhança, vão ter a pedra removida, porque você vai ser o instrumento do Senhor para a pregação do Evangelho, para testemunhar o poder de Deus. Ore comigo, de forma simples. Peça ao Senhor, me ajuda, Senhor. Ajuda-me. Pai, nesta noite, de forma singular, existem pessoas que estão ali assistindo, pessoas que estão ouvindo a tua voz, em que teu Espírito Santo está trabalhando, está falando sobre mudança, transformação. E, ó Deus, assim como o teu Espírito Santo veio dos 4 cantos da terra, naquele vale de ossos secos, assim como Ezequiel profetizou, entra neles. Assim também, Senhor, nós profetizamos, entra na vida deste irmão, desta irmã. Começa, Senhor, a fazer uma
transformação. Começa a fazer uma grande mudança. E, ó Deus, usa o teu filho, usa a tua filha, poderosamente para a glória do Senhor. Para que o teu nome seja exaltado. Para que outros te conheçam como Senhor e Salvador. Usa o testemunho do teu servo e da tua serva no trabalho. Usa, Senhor, na comunidade. Usa, Senhor, na faculdade, aonde lá ele estiver, na fábrica. Usa, Senhor, ele no transporte coletivo. Usa ele, Senhor, nas ruas dessa cidade, através, Senhor, de sua vida, impactando outros que estão, Senhor, vazios e que estão, Senhor, amedrontados nessa hora. Há esperança. Jesus Cristo veio para transformar aquele que está, Senhor, sobrecarregado, aquele que está, Senhor amado, querendo desistir. Jesus veio para mudar estas vidas. E, ó Pai, nós somos as testemunhas do Senhor. E, ó Deus, toma, Senhor, para a tua glória nossas vidas. E sopra teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus, sobre estas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos,